E partimos para a conversa aqui em estúdio com o Filipe Santos Costa, investigador associado do Instituto de Defesa Nacional, e também o Coronel Eduardo Caetano de Sousa, especialista em assuntos internacionais. Muito boa tarde, obrigada pela presença de ambos. Filipe, começo por si. Esta declaração que já ouvimos hoje de Donald Trump dizer que a guerra vai durar mais 3 ou 4 dias, mas seguramente que não será esta semana que acaba. Portanto, andamos aqui de semana para semana, faz-nos lembrar um bocadinho o conflito na Ucrânia, que era 24 horas, depois era até à Páscoa e já passou um ano. Não sabemos, nem Trump sabe, é mais uma prova de que nem ele sabe quando é que isto vai acabar. No caso, apesar de tudo... Saberá mais do que nós, não é? Saberá mais do que nós, claro. Saberá mais do que nós porque pode, de facto, decidir acabar com a guerra. Porque esta guerra é uma campanha de bombardeamentos aeronavais. Aéreos, mais no caso, mas aeronavais. Portanto, em qualquer momento, os Estados Unidos podem cessar. Como cessaram, por exemplo, intervenções que fizeram na ex-Jugoslávia, Sérvia, Mas isso não acaba Kosovo. com a guerra, não é? Pode acabar. No caso, por exemplo, da Ucrânia, é mais difícil, porque há soldados a combater no terreno, há tropas engajadas. Aqui é uma campanha de bombardeamentos. Se os Estados Unidos e Israel pararem a campanha de bombardeamentos, a guerra pode acabar, ainda que o Irão prossiga durante algum tempo a retaliação, certo, o que não é provável. Podem permanecer algumas questões. Será que o Irão vai imediatamente libertar o trânsito marítimo no Estreito de Hormuz? Será que Israel, que parece apostar numa guerra contínua, ou o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu parece apostar em guerra contínua, será que vai acabar as operações no sul do Líbano? Será que o Hezbollah, que é muitas vezes aqui retratado por nós na Europa como sendo apenas uma proxy do Irão, mas que é muito mais do que isso, é um partido político muito representativo de uma grande parte da população libanesa, será que vai acabar essas hostilidades? Essas não vão acabar, até porque essas já vinham de trás. Mas eu acho que Trump tem, de facto, essa capacidade. A qualquer momento, Trump pode dizer e convencer Israel, é importante perceber isso, pode decidir que a campanha de bombardeamentos aeronavais, a campanha de bombardeamentos aéreos terminou e, com isso, declara a guerra encerrada. Sr. Coronel, mas Trump deve mesmo fazer isso? A guerra está a correr de feição aos Estados Unidos ao ponto de Donald Trump protelar isto mais um bocadinho? Boa tarde, Patrícia, boa tarde também e aos nossos telespectadores. Nós temos que utilizar aqui uma espécie de lógica matemática porque estamos a falar de timings para acabar com guerras e fazer contas. Claro. Mas não é só assim. Os Estados Unidos podem acabar com a guerra. Eventualmente Israel pode acabar com a guerra. Mas há aqui outra personalidade que pode acabar com a guerra. É o Irão. O Irão também pode acabar com a guerra. Pode render-se? O Irão, basta tão simplesmente dizer que não tem objetivos nucleares ofensivos para destruir terceiros. Não, nunca disse. E nunca disse que não tinha... De forma assim tão tácita? Não, ele nunca disse que ia abandonar os seus objetivos nucleares. Certo. É outra questão. É outra questão. E basta dizer isso e dizer que não tem um programa de mísseis ofensivo contra toda a região, em especial contra Israel, eventualmente contra os ocidentais e contra os Estados Unidos, acaba a guerra. A guerra acaba logo ali. O Hezbollah também pode acabar a guerra de hoje para amanhã. Basta dizer que desarma. Basta cumprir as diretivas do seu presidente à ONU, do Líbano, que está a tentar desmilitarizar o Hezbollah. O Hezbollah é um partido político realmente extraordinário. O Hezbollah é um partido político que tem 13 deputados no Parlamento irlandês, no Parlamento libanês, mas tem 50 mil combatentes, tem 30 mil mísseis, portanto é um partido realmente pujante e que ameaça e que em 3 de março iniciou os bombardeamentos contra Israel. E, portanto, há aqui um conjunto de fatores que fazem olhar para o calendário da guerra. Mas a guerra não se mede neste calendário assim, matemático, firme. Por exemplo, Israel tem o seu calendário próprio. E já disse que vai continuar até à Páscoa Judaica. A Páscoa Judaica é de 1 a 9 de abril. Vai continuar os seus bombardeamentos no Irão porque está a tentar, qual é a estratégia de Israel, desgastar o mais possível toda a infraestrutura militar do Irão. Completamente, até onde puder. E vai continuar ainda mais 2 semanas ou 3 no Líbano, até praticamente ao início do verão, para resolver a problemática do Hezbollah. A questão do rio Litani e da fronteira. E por isso, Israel tem 4 divisões prontas na sua fronteira e já avisou que das quase 1 milhão de pessoas deslocadas no Líbano é o país com mais deslocados per capita do mundo, só vão regressar às suas casas quando o norte de Israel, ou seja, quando as pessoas, as crianças, as famílias, puderem ter uma vida normal. O que é uma vida normal? É deixarem de ser bombardeadas pelo Hezbollah. Tranquilamente, e, portanto, na sua há aqui, casa, na sua zona. Ou seja, com isto que eu aqui estou a dizer,
A guerra não é fácil de terminar assim do minuto Claro, para o outro. naturalmente. E além disso, Patrícia, nós estamos no Médio Oriente. O Médio Oriente tem uma lógica própria. Sim, em termos Tem uma lógica culturais. de guerra diferente própria, Naturalmente. em que a paz é muito mais difícil de atingir do que, por vezes, iniciar-se uma guerra. E soubemos também, já esta manhã, que o único responsável que era apontado com vida foi eliminado pelos Estados Unidos. Pois, nesta lógica de desgastar o regime iraniano, eu em parte concordo, mas também ofereço uma visão alternativa. Eu acho que os Estados Unidos podem a qualquer momento acabar com esta campanha de bombardeamentos. Acho que o Irão não tem a mesma capacidade de acabar com o conflito. Portanto, o Irão não pode decidir quando é que para de ser bombardeado pelos Estados Unidos e por Israel. Pode ceder, tem cedido em algumas coisas, noutras não, mas depende sempre da interpretação. Agora, concordo que, de facto, sobretudo do ponto de vista de Israel, que esse país, sim, verdadeiramente ameaçado pelos desenvolvimentos de mísseis balísticos, o apoio ao terrorismo transnacional, pelo qual o Irão é reconhecido por muitos países, e ainda agora praticamente um dos únicos países muçulmanos da Europa, a Albânia, como se viu na vossa reportagem, também reconheceu, pode sim querer desgastar o mais possível o regime iraniano. Porque o regime iraniano é um regime dual, ou melhor dizendo, é uma república teocrática híbrida. Tem uma parte teocrática, tem uma parte muito religiosa, que é o conceito da Revolução, de onde depois vêm os guardas da Revolução, de onde vêm estas milícias, de onde vêm as infraestruturas paramilitares e militares, são todas um bocadinho paramilitares, todas um bocadinho ideologicamente fundadas na religião, no fundamentalismo xiita de que o Irão, pelo qual o Irão é controlado, mas depois também tem uma componente civil, digamos assim, uma componente mais democrática, com um presidente eleito, com um parlamento eleito, apesar de sujeito a muitos vetos e a muitos controles pelo Conselho da Revolução. Mas são muito diferentes. E as declarações são muito diferentes. Enquanto que do lado destes líderes religiosos e destes líderes militares religiosos, como o que foi hoje eliminado, há um discurso de guerra santa, digamos assim. Do lado civil, o que vemos é o presidente iraniano a aparecer em público a dizer que o Irão não deve atacar os países vizinhos árabes sunitas. Portanto, uma grande diferença dentro do Irão, e eu creio que a ideia dos Estados Unidos e de Israel será também decapitar os sucessores e os sucessores dos sucessores da componente militar teocrática. Para que não haja mais alternativas. Para dar espaço à outra área, à área democrática, à área do presidente, à área do governo eleito. Sr. Coronel, último minuto para si, sobre esta questão também. Não, hoje, a morte de Ali Larijani, ele foi praticamente tudo no Irão. Eu vou lhe dizer, é o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, sim. Ele foi o ministro da Cultura, ministro da Doutrina, ministro do Trabalho, ele foi o diretor da televisão estatal, foi o diretor dos órgãos de informação e da rádio, foi o deputy chefe, foi o vice do Corpo de Guardas Revolucionários, foi o principal negociador do programa nuclear, ele nasceu no Iraque. A sua família o pai era ayatollah, os seus 4 irmãos têm todos altos cargos, ele foi candidato a presidente e perdeu. Estamos a falar de uma pessoa bastante relevante. Ele era o verdadeiro líder político e militar iraniano. Ele foi morto. Para terminar, Sr. Coronel. Só dizer, numa operação de muita precisão. Israel matou com muita precisão, como matou Golan Zarrezi Soleiman, que era o líder dos Bazis, também dos guardas revolucionários, mas é uma organização paramilitar, e o deputy Sayed Karish. Portanto, isto pode fazer, e voltando à conversa inicial de Patrícia, aquele calendário terminar a guerra, com estas mortes, pode-se evoluir muito rapidamente para uma situação de paz, que é isso que todos esperamos, que haja paz nesta região. Coronel Eduardo Caetano de Sousa, Filipe Santos Costa, obrigada pela presença de ambos nesta Extensão Não. Obrigada, boa tarde.